dizer como que eu cheguei aqui, pode ser só? Sim, é isso. Vai partir assim das minhas vivências, né? Então, muitas vezes quando eu falo que eu trabalho com educação à distância, o meu interlocutor não tem uma clareza ou ele tem informações de uma formação discursiva dele sobre a educação à distância. Então, algumas vezes eu falo, eu trabalho com educação à distância, meu interlocutor, você trabalha com educação à distância, parece que ele precisa de informações, na minha empresa está sendo implantado, e como que funciona, ele quer entrar no meu ambiente de aprendizagem, quer saber mais, e traz, e quer colher informações. Em outros momentos, quando eu falo, eu trabalho com educação à distância, o meu interlocutor me olha assim, você trabalha com educação à distância e já faz uma cara. Aí eu já, essa formação discursiva agora, essa formação discursiva tem outros conceitos, etc. Isso reclama sentidos para mim. Enquanto a Sol falou que a gente precisa pensar em foco, tem a ver com a nossa história, que reclame sentidos. Eu acho que tem esse, assim, quais são as noções das pessoas sobre o que é educação à distância. Aí um dos primeiros, assim, que eu fui pesquisar foi a Wikipédia, e entrei, olhei ali, eu acho que até trouxe no momento da aula o conceito, etc. Só que teve um momento que eu fui sentar para trabalhar, eu não senti desejo de trabalhar no texto. Ele não se envolvia assim. Eu olhava o texto, ou talvez o formato, com pouca imagem. Não me perguntem muito por que eu não quis trabalhar, mas eu não senti desejo de trabalhar com aquele texto. O que eu fiz? Abri as outras abrias e fui buscando conceitos e reportagens de educação à distância. Aí isso me levou, através da memória metálica, a uma reportagem do Jornal Nacional. Em 2009, o Jornal Nacional fez uma série de reportagens, segunda a sexta, só sobre educação à distância. No auge do saneamento. Isso. Aí, de segunda a sexta, todos os dias eles tinham um foco sobre a educação à distância. E tratando ali desde quem está lá na Amazônia e tem acesso à educação à distância, quem pega ônibus, vai uma vez por mês, eles fizeram no geral. Desculpa, Cris, eu não entendi aonde estava essa aba, em que site? Eu fui abrindo os sites, colocando busca, educação à distância, conceitos. No Google? No Google, cheguei no YouTube, que chegou no Jornal Nacional. Ah, tá. Aí no Jornal Nacional assistia, tem todas elas no computador, os links e tal, e achei que tinha encontrado o meu, é isso? Aí comecei de novo, como é que eu vou fazer a análise? Aí eu me deparei assim, meu Deus, isso aqui é muita informação, meu corpo não tão como. Aí tá, vamos de novo, continuando. Com o corpão. 5 reportagens, cada uma de 10, 8 minutos, era pano pra manga. Mas ali também já reclamam mais sentidos, como que eles colocam, etc. Fui de novo, avançando as minhas pesquisas, e cheguei nessa reportagem de 2009 também, em novembro de 2009. A reportagem do Jornal Nacional é de abril, e essa reportagem é de novembro. Quando eu me deparei com essa reportagem, principalmente com a capa, e é isso que eu trouxe hoje para vocês me ajudarem a delimitar e etc., aqui eu vi, esse é um corpus, pode ser pelo desejo, que ele tem. Aonde você encontrou esse? Esse também na Nova Escola. Tá, mas você digitou Nova Escola ou você ainda era mundalista do Google? Não, na reportagem não teve, eu botei realmente revistas. Porque eu passei, eu vou ter que sair de um texto de vídeo para um texto escrito, aí que eu vou numa revista. Daí você pôs revistas sobre reportagem, educação à distância. Aí vieram várias. Tá,
Vocês percebem que tudo isso é importante, o caminho que ela fez, porque tem um cruzamento aí entre a sua inscrição nesse universo aí, então, não só no universo da educação à distância, mas no universo do próprio Google, da própria cultura digital. Então, como que você recorta imaginariamente esse corpus? E depois, como que a memória metálica tem nos seus bancos de dados, no acúmulo, o que corresponde a essa sua demanda. Então, aparece isso. Então, nós temos aí já tem aí um gesto de interpretação seu e um gesto de interpretação da memória metálica para chegar aqui. Tá? Então, nós não chegamos. Isto não é tudo o que se tem sobre educação à distância. Ela poderia ter começado de qualquer outro lugar. Então, por ter começado daí, já demanda uma explicação. E essa explicação é o próprio gesto de interpretação que você fez para chegar aí. E com que outro gesto de interpretação você compartilhou esse recorte? Que foi o da máquina, no caso. Isso. Foi o da memória metálica. Não foi se passei não na foi banca. Do interlocutor, não foi o da... Não, alguém não me indicou, não passei na banca, é esse. Isso nem foi na biblioteca da universidade, nem pegou um livro didático. Não tinha guardado, que sempre pensar sobre, foi uma busca assim mesmo. E para poder passar do vídeo para algo escrito que me facilitasse essa análise. Isso, então, muito bem. Aí vocês perguntam para mim, qual é a diferença entre a apresentação que vai ser feita aqui e o texto que tem que ser entregue? Eu não poderia só entregar os slides, né? Uma cópia dos slides? Então, aí está um ponto, por exemplo. Todo esse percurso até chegar aqui não tem imagem. É um processo de construção do recorte que ela tem aí do corpus. Então, esse gesto precisa ser descrito. Por isso que a gente fala que a análise do discurso tem uma escrita. É uma formulação que cada um vai fazer a sua. E essa formulação tem a ver com a descrição do processo e do gesto de interpretação, que por sua vez já é também esta própria formulação um gesto de interpretação. Então, quanto mais camadas a gente conseguir dar conta na apresentação do percurso, né, melhor fica. Tem mais um detalhe, assim, quando eu abri revista, etc., me deparei com várias revistas, com várias reportagens e passei um pouquinho, não fiz análise de cada uma, mas eu passei um pouquinho em cada uma, foram mais 6. E aí também estava nessa escolha, nesse meu gesto de interpretação, de que tinham revistas bem direcionadas para professor, bem, revista de educação, professor, etc. Mas que eu ficava analisando que essa revista não faz parte do meu interlocutor quando eu converso. Por que eu escolhi essa revista? Porque essa revista e essa capa, elas estão no Angeloni, na hora que a pessoa está passando. Esse é aquele que reclama sentido do meu início. Perceberam que já tem uma direção nessa escolha. Então, tem algo já como hipótese, digamos, como uma pergunta dela própria em relação ao tema que ela está tratando, que vai nortear a escolha do corpus. E isso já é parte da análise. Foi porque essa revista fica no trajeto de quem vai passar no supermercado, é acessível a todos. banca, é acessível. Aí eu até vou... Ou seja, o interlocutor dessa revista é um interlocutor
professor leigo em relação à educação à distância? Tem vários. Eu vou chegar ali Tá. quando eu coloco no... Quer dizer, hipoteticamente, quando você Hipotético, escolheu a revista. diferente. Era esse o ele, seu... ele diminui um pouco, Tá. ou ele abrange mais uma revista educação, professor, etc., que não está tanto na banca, não aparece. E é esse sujeito, não é o sujeito professor que nem reclama nesse sentido, é um pouco mais amplo. Como Tá. que você formularia isso teoricamente? Que o professor está com uma formação discursiva, que tem acesso e tem experiências também, então o conceito dele já está assim, mais vivenciado da educação à distância. E esse que passa no Angeloni, no Big, etc., esse tem essa a influência dele, o gesto de interpretação que ele vai ter é a partir dessa capa. Isso, ou seja, essa revista, ela se dirige a um interlocutor não inscrito na formação discursiva da educação à Não distância. só, né? Isso Ele é é um feito fato mais novo aliado. nessa revista, que essa revista foi feita especialmente para os professores. Ela era, inclusive, o grande comprador dela era as secretarias de educação e as bibliotecas das escolas. Então, originalmente, ela estava voltada para o professor. Mais recentemente, que ela está indo Que ela vai para a banca, ela vai para... Isso. Ela não é produzida pela Fundação Vitor Silva. Boa, sempre aí eu fico grana. Pelo menos da onde eu conheci essa revista, sempre foi no ambiente. Mas Isso. é gratuita, inclusive. Eu acho que as escolas gratuitas. Boa, Isso. Jean. E hoje ela tem um preço Você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Conforme as pessoas vão falando, você vai vendo. Como é que é, Ren? Ela era gratuita na sua origem, pelo menos quando chegou para nós na escola, ela era gratuita. Ela chegava gratuitamente vinda da Fundação Vitor Civitan, não sei como é que pronuncia. Então, Cris, vale a pena você, já que você chegou nessa revista, vale a pena você incluir na sua pesquisa um pouco do histórico da própria revista e se mudou a linha editorial, quando mudou, porque mudança de linha editorial significa mudança de interlocutor, certo? Então, se ela está agora se dirigindo a um interlocutor que não é inscrito no discurso pedagógico, né? Então, isso vai mudar, vai estar materializado na própria revista. Então, vai ter matérias lá que não, justamente, poderão ser lidas por quem não está inscrito nessa formação discursiva e que, mesmo assim, tem uma interpretação, uma entrada possível e tal. Então, isso também vai fazer parte, tá? Aí, então, diante da capa, e eu tenho agora as minhas questões também que eu quero dividir com vocês, a minha vontade é ficar com a capa. Mesmo que a reportagem, ela tenha ali umas respostas porque ele reclama sentido na capa, mas eu quero, porque eu não quero ficar tratando, não, em nenhum momento me passou isso, de ficar naquele tópico diz que é isso, mas não é bem isso que eu quero. Ou seja, não é o conteúdo. Não é o conteúdo. Eu quero por que a capa fala uma coisa, a reportagem depois revela outra, por que a capa ocultou algumas coisas da reportagem. Tá. Então a reportagem diz o seguinte: a educação à distância vale a pena? Então, e ela está centrada mais no ensino de pedagogia. Só que aqui não revela nada sobre o ensino de pedagogia. Depois, a reportagem sobre o ensino de pedagogia, ensino à distância para a formação de licenciatura em pedagogia. Mas ali está abrangendo. Então, quando abrange, isso para mim fica mal sentido. Assim, o que aqui faz educação? Eu estou passando, educação à distância, isso e aquilo, mas não delimita ali. Não sei se eu tenho como dar uma resposta disso, mas isso fica mal sentido para mim. Os autores é a Ana Rita Martins e o Anderson Bosso. Mas eu não vou ficar, posso só ficar mais na capa, fazer algumas pontos com a reportagem sem ponto, não é isso, né? Não é o
conteúdo. Ótimo, ótimo. Né? Então é por aí mesmo que eu botei aqui para vocês lerem comigo, o que diz a capa? Ó. Vou aprender mesmo. Dá para fazer o curso sem sair de casa? As provas são pela internet. Agora eu vou até fazendo já. As provas são pela internet. Posso estudar quando quiser? Preciso ter um supercomputador? Posso me formar sem muito esforço? Qualquer um se dá bem no curso? Os professores são piores. A mensalidade é o único gasto. Conseguir emprego é mais difícil. Aqui é que faz sentido para mim. O que essa capa quis mostrar? E tem ali, ó, mitos e verdades. Até de colocar mitos e verdades. Quem diz o que é mito e o que é verdade? Muito, assim, leia essa reportagem, você vai saber tudo e a gente vai dizer se é bom, se é ruim, se você pode fazer ou se você não pode fazer, se vale a pena ou não, se você vai gastar ou não, tudo isso. E aí que tá. O que eles colocam sobre mitos e verdade, se lá aparece, né? Do tipo, tem coisas ali, não preciso estudar, vou me dar bem em qualquer curso. Os professores são Os piores. professores são piores. Aqui eu percebi como uma propaganda ao contrário. Uma propaganda pejorativa. E depois... É só fazer o seguinte, tira todos os pontos de interrogação e leia tudo isso como afirmativas. Isso. Por exemplo, né? Ele gera um discurso polêmico. A forma do discurso é polêmica. Vou aprender mesmo, dá para fazer o curso sem sair de casa, as provas são pela internet, eu posso estudar quando eu quiser, eu preciso ter um supercomputador, eu posso me formar sem muito esforço, qualquer um se dá bem no curso, os professores são piores, a mensalidade é o único gasto, conseguir emprego é mais difícil. São afirmativas. Aí muda completamente a perspectiva. Né? E aí que tem uma coisa interessante também, que com relação a essas frases estão dentro de recortes, e recortes coloridos. Alguns com mais evidência, outros com menos evidência. Isso, Então, tem um movimento visual. Isso. E aí é o seguinte, se existem essas perguntas, é porque existem essas afirmações, certo? Então, alguém em algum lugar que é pré-construído afirmou isso. E o que o serviço de comunicação social faz é tentar atender a pergunta do leitor, né? Então, se alguém afirmou isso um dia, ele traz como questão para ver se procede isso que foi afirmado um dia por um leitor, né? Então, essas bolinhas, como disse a Nádia, né? A forma como isso aparece é quase de balões de falas, né? De pessoas que em algum lugar estão se perguntando se um enunciado desses aí é uma afirmação ou não procede. E alguns com uma tonação mais evidente, outros mais timidamente, Isso. mas as cores vão revelando isso. E E também o que realmente, um mais, outro que fica mais escondidinho. Mas outra coisa também interessante é a questão da letra. Não é a letra imprensa. É outro tipo isso de é a letra manual. É como se fosse a pessoa perguntando. Isso. E a pessoa perguntando com pré-construído, pelo teor das perguntas, contra a educação à distância. Com preconceito. Com preconceito, com pré-construído de que a educação à distância é pior do que a educação presencial. De 2009. E ela está aqui no plano de fundo, né? Porque o computador está aqui no primeiro plano e visualmente, justamente numa área escura. Você entra com o olhar à esquerda, vem desce e cai justamente no computador. Ele está com a ensino à distância é o primeiro plano, né? E é como se fosse vozes de fundo. Vozes de fundo. Falando. Eu acho sim que a capa, agora eu vou entrar no que, né? Tá materializando o movimento das leis e portarias. Eu vou chegar lá. Tá. Mas por que tudo isso aí me ajuda? Aham. Se você mantém, eu posso me
eu já vi que tem bastante coisa para me ajudar. Olha só a pesquisa da Rê. Ela já traz em pergaminho, Trazer pergaminho é bom, hein? porque já não cabe mais no caderno. É um sânscrito isso? Ótimo. Então, aí, os mitos e verdades da reportagem. Então, algumas coisas eles colocam como verdade, o curso é adequado para mais jovens, só que o que está verdade aqui nem foi colocado lá. E eu percebi que está lá, muitos eles colocam como mito aqui. Aí o que estava na capa aqui como aquela afirmativa negativa, aqui aparece muito como mito. Ó, ideal para quem tem pouco dinheiro, isso é mito ali, é mais barato. O diploma é fácil, mito. As avaliações não são difíceis, mito. Então lá, o que aparece lá, isso é um gesto de interpretação, não sei, como afirmações dessas vozes, só que ficou na capa. O meu problema é a capa, assim, como ela pode... Dentro da reportagem eles põem assim, mito e verdade? Isso, exatamente. Nossa. Tá. E mito no sentido de mentira, né? Então, que o foi contrário da construído, verdade. que foi construído, mas que não é bem assim. O mito já reclama sentidos, né? Claro. Quando eu vi ali mito, já... Por que ele botou verdades e mentiras? Isso. É diferente? Não sei. É no meu muito entendimento. Uhum. Mentira é que alguém inventou essa mentira. E mito que foi construído, mas que na prática não é bem assim. Então, que reclama esses sentidos. E aí coloca todos aqueles... É possível estudar quando quiser, é um mito, o aluno fica isolado, não interage com os colegas, mito, a dedicação exigida é menor, quem é de espécie não se dá bem, verdade, não é bem... Mas eu nem quero conteúdo. Ainda nem sei se eu vou querer chegar no conteúdo. Isso. O que me reclamou foi colocar aquelas afirmativas mais no sentido negativo e aquelas aparecerem aqui como mito, mas lá ela está provocando sentidos nas pessoas que estão passando. Sim. Ou seja, dentro da revista tem uma sobredeterminação, né, sobre esses sentidos, mas na capa eles estão dispostos de um modo que qualquer interpretação é válida. É isso que você quer dizer? É isso que te causou... Ou que na capa dá mais entendimento do negativo. Sim. Quem não lê a reportagem pode sair mais com o negativo do que com esses... Não é bem assim. Sim. Porque cada vez que nem é o que vai ler a reportagem. É o que vai passar e só vai ver a capa. É esse que é para mim o interlocutor do que eu falo, assim. Não é o professor. Entendi. É possível, só? Claro, imagina. Completamente. Eu acho que essa ideia de mito aí também precisa então ser aprofundada, né? Porque usar mito aí não outra coisa, né? Ou enganos, ou enfim, sei lá. Ou simplesmente, olha só, se fosse assim, educação à distância, verdades, por exemplo, só verdades, não mitos e verdades, por exemplo. Então aí tenderia para isso que você pensa que seria uma outra coisa que me possibilidade. ocorreu também assim, por quê? E aí é a materialidade histórica, né? Por que tratar a educação à distância, você vai tratar mitos e verdades? Você coloca assim lá, educação superior, mitos e verdades. Mitos. Existem mitos, agora você bota educação à distância, mitos e verdade, todo mundo fica, eu quero saber. Tem um imaginário que muda muito, assim, que reclama sentido. Se coloca ensino técnico, mitos e verdades, também fica. Tem mitos no ensino técnico? Parece que tem. Agora, como casa e por que casa bem educação à distância, mitos e verdades? Porque, por exemplo, educação ensino presencial, mitos e verdades. Não tem. Vai ficar qual é a mitos e verdades de educação presencial? Ou do ensino superior,
até de educação infantil, mitos e verdades, também fica. Quais são os mitos? E por que essa produção dos mitos da educação à distância? É uma materialidade histórica. E aí é uma construção histórica mesmo, de várias idas e vindas, mas esse é um dos... Isso mesmo, porque o mito ele se cola, né, em alguma coisa que Ele chama um coletivo, isso, né? E a verdade chama uma individuação. O mito chama um coletivo. Por isso que ele não serve. não entendi. O mito chama um conhecimento, ele reclama, vou usar as palavras dela, sentidos do conhecimento do coletivo. Né? Porque o mito ele é um conhecimento coletivo, repassado. E a verdade chama a individuação, a necessidade de se concentrar em um de todos. É uma verdade para todos. Isso, ou seja, o mito estaria relacionado a uma cultura popular, né? Aquela que... Esses saberes, né? saberes dispersos e tal. Que o Coletivo e marginal. marginal, porque agora ele está chamando para a verdade. Aí a reportagem... O mito é marginal e a verdade... Eu não quero entrar nesse detalhe, mas a reportagem se acha assim, sem discussão, com que isso é certo, isso é mito, isso é verdade, discurso jornalístico. E é interessante, né, porque a formação discursiva, a princípio, seria da educação à distância, não é isso? Da educação, em primeiro lugar, discurso pedagógico, e dentro do discurso pedagógico, educação à distância, tá certo? Mas, no entanto, não é desse lugar que se fala aí. Concorda? Qual é a formação discursiva dominante aí? Eu achei que é a jornalista. Isso, o discurso jornalístico. É o discurso Exatamente. jornalístico. Não achei que o dominante fala de professor. Não. Das outras revistas, é o discurso do professor que passa pelo discurso jornalístico. Assim. É como se fossem professores escrevendo para professores. Em forma de artigos, aí você vai ver quem é esse fulano. É o professor pesquisador na universidade e tal, que coloca ali um artigo sobre educação à distância. E esse aqui eu não percebi assim. Tanto que eu coloquei, me aventurei, percebi assim, como um discurso linear, isso é certo, isso é errado. Ele não cruza muitas coisas. Porque a reportagem, ela traz assim, ó, isso é mito. Aí por que é mito? Não tem inscrição de outros saberes ali. Poderia ser qualquer encontro desse, poderia pegar e trazer vozes diferenciadas do professor tal, aquele que... Bom, aí é o seguinte, Cris, aí você está... É por isso mesmo que eu perguntei para você qual é o discurso dominante aí, né? A formação discursiva dominante. Você está em pleno discurso jornalístico. Ou seja, a sua análise ela vai precisar muito mais de subsídios em relação ao que é o discurso jornalístico e como ele já foi analisado por outros analistas, né, para ver o que corresponde a esse seu corpus, né, que você possa já se aproveitar dessas análises anteriores e o que é diferente. E muito menos de educação à distância, entende? Por acaso, o assunto aí que está em pauta no discurso jornalístico é a educação à distância. Mas do modo, o funcionamento que você vai pegar é o do discurso jornalístico. E ele vai funcionar para a educação à distância, no caso, mas para todos os outros temas que forem tratados, ele vai funcionar igual. Não é porque é educação à distância. Entende? Então, se ele vai falar sobre escola infantil, ele vai falar do mesmo jeito. Se ele vai falar sobre vestibular, no caso é uma publicação específica para a escola. Então aí sim você tem um atravessamento forte do discurso pedagógico. E você pode se aproveitar disso para a hora que você estiver entendendo o funcionamento do jornalístico. É um jornalístico muito específico. É um jornalístico grudado no pedagógico.
E, por acaso, o tema deste número é educação à distância, mas nos outros números serão outros temas. E o que você vai mostrar na sua análise é o funcionamento da revista Escola enquanto um discurso inscrito, enquanto uma posição sujeito inscrito no discurso jornalístico. Escrita no discurso jornalístico. E como funciona o discurso jornalístico? Bom, aí você tem a Mariane, que trabalha sobre isso, Betânia Mariani. Tem um livro dela que se chama A Imprensa, como é? Imprensa e PCB, bom, enfim, é a tese dela, eu já te dou o título. E muitos artigos dela que, inclusive no site do LabEurb, da Unicamp, tem uma revista Rua. E dentro dessa revista Rua, sabe aquele post que eu fiz para vocês no Face, de uma revista dentro do laboratório, uma revista, acho que era Ensaios ou Escritos. Então, se você voltar 1 grau daquele endereço, você vai ter outras revistas, uma delas é Rua. E dentro de Rua tem, tem artigos da Mariani. O PCB e a imprensa, os comunistas no imaginário, é isso? É isso. Dos jornais. Isso, e aí lá dentro tem um capítulo inteiro sobre o que é o discurso jornalístico. Tem também a Thelma Silva. A Thelma Silva também trabalha com discurso jornalístico. Tá? Então, o que elas vão mostrar é esse gesto que media, que se autoriza a mediar um interlocutor técnico para um leigo e se coloca no lugar da verdade porque está interpretando adequadamente uma coisa inacessível para se tornar acessível. Enfim, tem um monte de coisas daí que você vai descobrir que bate perfeitamente com esse gesto de interpretação. Eu isso para poder chegar... Porque isso tudo explica esse gesto de interpretação, que é o da revista, né? Então vamos ver. Tá. Agora eu já estou bem segura a conta, né? Que eu vou entrar no discurso que não é meu ali. Não, ninguém é dono. Vamos ver. Então eu coloquei como interlocutor, primeiro, ela começou mesmo com professores de escolas públicas e privadas, também o estudante das licenciaturas, educadores e pessoas de diversas formações discursivas, porque acaba tendo uma circulação, e muitas vezes o pai, que aparece ali umas capas assim, ensino de matemática e a recuperação do ensino de matemática. Às vezes é um pai, então ele tem essa circulação mesmo, até porque as reportagens, elas não, assim, a gente acaba lidando com a revista, né? Não são reportagens mesmo para quem precisa ter uma formação discursiva só acadêmica, só de professor. A linguagem é uma linguagem que quer alcançar o público em geral, desde o pai, alguém que viu uma reportagem e alguém disse, estava pensando em fazer educação, vou levar isso aqui. Não tem nada a ver com a revista Nova Escola, não sou professor, mas está tratando a educação à distância, eu estou pensando em fazer, ele vai carregar. É isso aí. Por isso, Cris, que normalmente o discurso jornalístico não é um discurso que se aprofunda, porque ele tem que servir para o maior número possível de leitores. Ou seja, ele tem que conversar com diferentes pré-construídos, tá certo? E para você atingir pré-construído de A a Z, você tem que falar só algo bem da superfície. Porque se você aprofundar um pouquinho, você já perdeu uma parte aqui, outra parte ali dos interlocutores. E quanto mais você se aprofunda, mais você vai segmentando esse campo de interlocução, a ponto de chegar num gueto super pequeno. E é bem gueto mesmo, porque o gueto, no caso, eu faço parte dessa formação discursiva, que quero a análise, a discussão, e fico pensando, mas não trouxeram ninguém para nós. Agora, quem não é da minha formação discursiva, não é professor, pega isso aqui e leva para casa, então tá, agora eu já sei, isso não é bem assim, dali, vai... Na primeira camada. Não quer grandes aprofundamentos, etc. E a revista se serve para isso mesmo. Para isso mesmo. É o fast food. Vamos lá, compra um sanduíche. Isso. Tem ali no raciocínio se tem aquela carne
de onde Não. que vem aquele molho, né? Não pode raciocinar, tem que engolir. Isso pegar, mesmo. tem que trabalhar. Isso mesmo. Então, E isso aí produz o que a gente chama de senso comum, né? Então é aquele conhecimento raso que serve para que as pessoas digam, eu sei o que é educação à distância. Isso, exatamente. Né? E agora Então, ainda já citou, assim, não, eu li uma reportagem e eu sei, Isso. não é bem assim, isso, ou não, tem que estudar e tal. Isso quando lê a reportagem. Porque ainda fico, quem não lê a reportagem, eu tenho essa, então assim, quem não lê a reportagem, aí mesmo vai ficar assim, tá vendo, até já apareceu eu passei lá no supermercado, apareceu. Não, tem que estudar, isso, aquilo, porque são interrogações, mas são afirmativas também. isso, Muito mais que afirmativas. isso. Então, atravessamento de discurso que eu percebi que tem o acadêmico, tem o científico, o jurídico. Por que eu pensei assim do jurídico e do econômico? O econômico porque eles estão ali colocando a mensalidade mais cara ou não. Do jurídico porque o jurídico tem uma afirmação assim, é válido o emprego, você vai ter emprego ou não. Então, está legitimando se se estudar educação tem legitimidade no diploma e etc. Então, foram os que eu percebi de atravessamento do discurso. Se vocês identificarem mais algum, por favor. E aí pensei, quais são as posições sujeitos possíveis? Né? O autor se identifica ou contra-identifica na formação discursiva DAD? Não sei se posso perguntar isso. Se isso é uma pergunta. Mas isso reformou sentido para mim. Esse autor, os dois autores, ou a revista, né? Porque o autor está se prestando a uma pauta, não sei. É a posição autor que você quer. Essa posição autor. Eu posso fazer essa pergunta? Se ele se identifica ou quando identifica na formação discursiva? Da EAD. Deixa eu pensar. Então não cabe. Considerando o fato de que ele é um jornalista, aí que está, né? Isso só pode ser visto não é um professor. Isso só pode ser visto de dentro da formação discursiva onde ele está. E aí, nessa posição, nessa formação discursiva do jornalismo, a posição sujeito, né, aí, materializada no caso por essa revista Escola, ela produz um efeito de neutralidade, de objetividade. Senão ele não vai alcançar os pré-construídos. Isso, exatamente. Exatamente. Então, é um efeito que traz como resultado para a leitura, né, de que aquela pessoa não é nem contra nem a favor, muito pelo contrário, ela está apresentando os fatos como eles são. Ele não se inscreveu, eu acho, na comissão discursiva. Então, isso. Não se inscreveu, está olhando de fora. Isso, exatamente. Então, ele produz o efeito de que ele não, de que ele tá isento, né? Ele só está apresentando os fatos. E a gente sabe que não existe esse lugar fora da ideologia. Então, certamente, no gesto de interpretação dele, tem uma adesão maior ou menor, uma identificação maior ou menor com os sentidos daquele discurso sobre o qual ele está falando. Mas ele não está lá inscrito, como você disse. Ele está inscrito no jornalismo. Tá? Então tem um atravessamento desse outro discurso e ele se identifica mais ou menos. Isso vai estar no gesto. Mas não é ele a pessoa, é a linha editorial, aquela publicação, a quem ela se destina. Aí vem o componente histórico que eu vou trazer. O que está acontecendo naquele momento, porque a reportagem em abril da Jornal Nacional, uma semana toda, aí passa abril, novembro, da mesma, assim, editora abril, etc. Então tem ali o porquê que ele está precisando fazer essa carta. Isso tudo já se define quando se Não aquele sujeito. Não aquele sujeito. Quando se produz a pauta. Então,
o editor vai dizer, bom, essa semana vai ter saneamento, esse mês vai ter saneamento, está todo mundo falando disso e tal. Então vamos lançar um número sobre educação à distância, porque é o que está na ordem do dia. Então a pauta já define. Você vê, então já vem o repórter mesmo, aquele que põe a mão ali, é um dos gestos de interpretação que já está sobredeterminado muitas vezes quando ele acontece, entende? Então, quando os alunos do jornalismo começam a entender como funciona o discurso jornalístico, eles querem abandonar o curso. Porque sobra muito pouco, entende, para a criação. Dentro dessa lógica dos veículos, como eles... Lógica da venda, né? De massa, oi? Lógica da venda. Né? Lógica da venda. E acabou, e assim, muitas vezes determinado, né? Quando chega mesmo no carinha lá que vai pôr a coisa no ar ou vai publicar o texto, já está sobredeterminado muitas vezes. O recorte já foi feito. É isso. Ele vai transcrever esse recorte que já foi feito. Então é muito E pouco criativo, entendeu? Muito pouco criativo. Aí que eu venho com o momento histórico da EAD 2009, que eu quero pesquisar mais. Assim, a gente sabe tudo que a gente vivencia esse ano. Então, o que está acontecendo em 2009 em relação à educação à distância, que começa em 2007, depois a minha colega vai me ajudar, por que reclamou sentidos para o Jornal Nacional, ótimo, Jornal Nacional, etc., querer falar sobre a legitimidade da educação à distância. Tirar esses mitos, digamos, quais são essas formações discussivas, os conceitos que estão sendo introduzidos no senso comum. Em 2007 nós temos uma portaria que vem com a regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior. Mas que vai mesmo explodir. Daí da portaria, daí começa a caça às bruxas. Né? E daí, com a portaria em mãos, daí vem o processo de saneamento, que para quem não é da educação à distância, é uma espécie de pente fino em todas as instituições, né, que trabalhavam. E desse pente fino, em 2009, começaram a se fechar as instituições em cima dessas regulações. Essa reportagem de 2009, não sei vocês aqui, mas nós na FAEL, a gente se reuniu para assistir. Todo mundo chorava enquanto assistia. Eles entrevistaram uma aluna nossa, dando todos os problemas, ela mostrando quantas vezes ela tinha entrado no sistema e não tinha sido atendida, e ela chorando, mostrando os boletos que ela tinha pago. A menina era de Palmas, Tocantins. Daí cheguei em casa, meu marido falou assim, você viu que legal, mostraram uma aluna? Meu marido, trabalhava comigo. Mostraram a aluna, agora vocês vão poder resolver os problemas de vocês, porque mostraram a aluna. Entende? Então, a gente assistiu chorando. Foi assim, no outro dia cabeças foram cortadas, assim, todo mundo, você sabia, agora sou eu, todo mundo trabalhando assim. Horrível, né? Então, em 2009, o ministro da Educação era o Fernando Haddad, era o Lula, e a Secretaria da Educação à Distância era do Carlos Guinchowski, que é tipo uma espécie daqueles cara da Santa Inquisição, né? Quem vai, quem fica. Quem vai, quem fica, né? Igualzinho funcionamento. E assim, mas aí em 2009... E daí só um pouquinho, só quero dizer o seguinte, ele fala assim, ó, numa entrevista, esse cara, em 2009. Pois é, o repórter pergunta, no fim do ano passado, o MEC, no ano passado, 2008, o MEC fechou 1.337 polos de cursos de graduação à distância em todo o país. Como a CED, que é a Secretaria de Educação à Distância, viu as críticas depois dessa medida? Nós não estamos forçando a mão da qualidade, muito pelo contrário, estamos salvando a educação à distância. Então é necessário um movimento da imprensa, né,
também para, eu sinto, isso agora eu estou falando como analista, é necessário um movimento da imprensa até para legitimar esse tipo de atitude, de fechamento de polo, desse peso de mão, eu sinto isso como uma questão. Porque quando a gente pega um produto, né, de uma empresa dessas, de cultura de massa mesmo, né, que é uma grande empresa, essa é a Abril, né? Abril. Ou seja, são essas justamente que representam o poder vigente, né, na forma da reprodução. Elas estão ali, lembra ontem que a gente viu, né, que tem ali uma forma histórica capitalista, né, que se materializa nas instituições. Uma delas é a imprensa, uma delas é o jornalismo, uma das instituições da forma histórica, importantíssima. Vai legitimar esses saberes que ela quer reduplicar. Exatamente. Porque aqui é uma reduplicação de saber. Exatamente. Por quê? Porque aqui você tem o capital grudado no poder público, no Estado. Então é o Estado e o capital resolvidos aí pela imprensa, né? Todo esse trabalho não é mais imprensa, né? Mas jornalismo de maneira geral, que agora ele está na televisão, ele está na internet, né? Mas enfim, está materializado ali o saber dessa forma histórica. Ou legitimando, né? Isso. Colocando verdade. Isso É aí. isso que eu percebi. Eles estão querendo colocar uma verdade ali, mas por quê? Primeiro desse mito, e aí eu vou entrar nesse aparelho ideológico do Estado, assim, que está precisando legitimar, então ele vem, opa, a educação à distância está alcançando a população e etc., e nós estamos ficando de fora. Então nós precisamos legitimar, autorizar. Aí vem o regulamento, mas como? Aí vem a imprensa para dizer, era preciso, o Estado precisava fazer isso. Interferir, Aí porque um aparelho ideológico. louca. Exatamente, Como Cris. esse aparelho, assim, ó, que vem condições de produção, então no MEC, né? Quais são as condições de produção desse mito, etc. O MEC está fazendo recredenciamento e regulando para quê? Para o aparelho ideológico do Estado que vai ter que ir lá, porque cresceu como uma necessidade, mercado e etc. Só que está tendo acesso, uma massa, a uma educação e o Estado estava ficando um pouco de fora, porque estava crescendo sem a intervenção do Estado. Então, ele precisa autorizar, legitimar. Então, mitos de verdade é para essa estamos autorizando ou legitimando o que é o certo, o que é errado no EAD, porque assim o Estado fica como aquele, se não tiver credenciado ao MEC, não paga. E o aparelho ideológico do Estado estava ficando de lado, ele estava, assim, a EAD crescia sem a intervenção do Estado. Mas por que depois, em 2010, 2011 e 2012, tem poucas reportagens? Aí fui lá, busquei. Então tá, 2009 acontece tudo isso, vamos atrás das reportagens, quase investigadoras. 2010, 2011, 2012. Começa a ter de novo agora, uns 2 ou 3 meses para cá, a revista Veja faz duas reportagens, mas ficou um vácuo. E aí esse vácuo é porque o aparelho ideológico do Estado não está dando. Aí é o que a gente. Aí eu trago, né? Que ele entra e sai dos poderes, de como que vai ser. Aí a gente viveu bem isso. Como que vai ser? Agora vai entrar fulano tal, né, Márcia? Aí agora vai ser assim. Vamos pegar o modelo que existe lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou Estadual do Rio de Janeiro, que tem polos assim. Só trabalha no Rio de Janeiro? Só trabalha no Rio de Janeiro, da Câmara do Rio de Janeiro, acontece maravilhosamente. Aquele grupo é um grupo que se inscreve no poder lá do MEC mais para a educação à distância, na Secretaria de Educação à Distância, e dita como que vai ser, ó, dita como que pode, como que não pode. Sai aquele grupo, entra um outro grupo, aí outro grupo, tá, mas o que estava sendo feito? Eles estão meio perdidos. E aí, como eles estão E perdidos, a Secretaria a de Educação à publicidade Distância foi extinta daí, né? imagina, ela já foi até extinta, então eles
estão lá pedindo, e a publicidade não tem mais o que legitimar. Eles estão esperando o que o Estado realmente vai fechar dentro de regular ou não, e etc. Então, ele levanta uma leve para justificar naquele momento que o Estado precisa, como um aparelho ideológico, ter intervenção. Não pode existir educação à distância sem regulamentação de método. O MEC não chega a consensos, etc., aí a empresa fica na espera. Então, não é uma necessidade da população de que, eu quero saber ou não, é uma necessidade legítima. Exatamente. E como o Estado ainda não sabe, ele ainda não sabe qual é a verdade que ele quer que divulgue. A sensação é essa. Estão esperando qual é a verdade que precisa ser legitimada na imprensa, na publicidade, e aí agora começam as outras reportagens. Depois se vá. Aí, Cris, para te ajudar também veio a questão do ENAD, né? Que pela primeira vez começou-se a ter resultados de alunos e cursos de EAD que fizeram ENAD. Então também foram bem. Só que antes não dava para identificar. Isso. Por exemplo, a Unisul não dava para identificar o que era ENAD. Mas o MEC nem quer que identifique. Não queria que identificasse. Eles querem que entre tudo no mesmo bolo. Alunos de, por exemplo, administração fazem ENAD tudo junto, independente da modalidade. E quando na época o Hildo, né, Richthofen, que era o presidente da CAPES, se não me engano, daquele órgão estatístico, INEP, ele escreveu um artigo falando que alunos do ENAD, alunos da EAD foram melhor no ENAD. Então deu toda uma polêmica e há toda uma discussão, que bem daí não tem muito a ver com isso, mas foi 2009 que é uma resolução. sobre, eu não sei se o MEC quer demonstrar que alunos da EAD vão melhor no ENAD. Aí toda uma discussão que talvez não é isso. Então, essa é uma boa pergunta, né, Cris? Não justamente, né, a Márcia falou, não vem exatamente Faz no parte foco. dessa materialidade histórica, mas ela não é o... A pergunta é, qual é a sua hipótese sobre esse gesto de interpretação do Estado materializado pelas empresas jornalísticas, né, de massa como essa, no sentido de falsear, né, essa questão da educação à distância, deixar sempre esse limbo, né? Isso. Qual é a sua hipótese? Por que isso se dá? É assim, eu tenho as nossas, né, das instruções, mas também tem, assim, do Estado precisar interferir, legitimar, dizer o que pode, o que não pode, e na educação à distância ele não... Perdeu o controle. Ele perdeu o controle, a sensação é essa. Aquele controle do ensino presencial que ele está na matriz lá, começou pelo Estado, etc., da história, tudo na realidade histórica, né? Mas o controle para que não funcione, né? Para que não funcione. Porque é esse o controle que o Estado tem sobre a escola, né? Ele controla para que não funcione. E então, na educação à distância, de repente, era esse o controle que ele estava perdendo. A coisa começou a funcionar. Então, ele perdeu o controle de fazer não funcionar. Aqui, ó, Sol. População, acesso à educação através do EAD. Interessa ser de qualidade? Então, aqui tem que eu identifiquei como fronteira de discurso, né? Estado, mercado. Ele não está tendo esse controle do mercado, do acesso não acadêmico. Agora, se todos tiverem esse acesso ao ensino de qualidade, etc., pode ter a pirâmide pode ser abalada. Então, é melhor que não... Então, vamos pegar um modelo que só vai dar conta mesmo no Rio de Janeiro. Agora já estou avisando, né? Só vai dar conta no Rio de Janeiro porque vai quebrar as outras. As outras não vão conseguir fazer. Vamos pegar esse modelo que só dá conta assim. Quando tem um polo aqui, dali 100 quilômetros de viagem, está tudo resolvido e controlo tudo. Se eu pego esse modelo e coloco no Brasil todo, não vai ter como ter educação à distância, vai ter que quebrar. Aí diminui o acesso, qualidade. E assim, é regulamentado pelo mercado. Que
que aprendeu, me inscreva de novo e vou fazer 2, 3 cursos, porque tá me formando no que eu quero, faço o concurso, do sujeito que se inscreve. Então, é regulamentado pelo mercado. Mas aí o Estado diz, não, é o mercado que pode regulamentar, sou eu. Precisa dizer o que é mito, o que é verdade. Só para sincerar. Então, justamente, essa sua hipótese, Cris, vai estar presente no teu trabalho, mesmo que você não queira. O tempo todo, entende? Não tem como fugir. Não tem. Eu estou tentando. Então, por isso que a gente diz que Se você numa análise você deve dizer de onde você está falando e qual é a sua hipótese, né? Não com esse nome de hipótese necessariamente, porque não é bem aquela hipótese da eu posso ciência. deixar aí, porque isso eu vou e chego assim, quem legitima se essa modalidade está escrita e subordinada ao aparelho ideológico. Ela Então, precisa estar subordinada. Você tanto faz, você pode tanto chegar aí como você pode partir daí. Né? Porque Porque aquela reportagem legitimou isso. Isso aí. Não foi assim que aconteceu o meu. Eu acho que foi, só que não estava mostrado sentido para mim. Eu já sabia tudo isso, mas quando eu vejo, agora, aquilo, tudo que eu vivencio, nas Ela faz assim, reuniões, Isso. Por isso que o movimento da análise é de ida e vinda, não tem um ponto de. Por isso que eu não escolhi as outras reportagens que ia lá, porque aquela não estava reclamando de É isso aí. Ela fazia parte da minha formação e eu dizia, isso aqui tá. Eu escolhi aquela que estava ocultando isso, que não está aqui na capa. Isso. Não tá Exatamente. claro. Mas que, para quem passa ali e visualiza aquele lá, ela deixa esse limbo. Ela quer deixar esse limbo. Isso aí, quem vivenciou esse processo em 2009, a escolha só podia ser essa. Eu ia escolher também essa, ela ia escolher essa. Né? Isso. Agora veja, agora a Cris está preparada para começar a análise. Porque ela já veio e foi. Agora ela pode pensar onde ela vai começar a formular isso tudo, porque tem vários começos possíveis aí. Mas eu tenho uma questão que o visual muito Isso é a escrita da análise, entende? Que não é igual a apresentar, porque aqui nós estamos conversando, a escrita é outra coisa. É como você vai moldar isso como uma escrita com efeito de fecho, né? Efeito de texto, começo, meio e fim. Por onde você vai começar? Quem disse o quê? É o analista? É o discurso jornalístico? É a educação à distância? Como que você vai colocar essas coisas? Ali. A capa, que aí é o discurso jornalístico, vem um recorte, o momento ali, que aí vem a cadeia ideológica do Estado, regulamentações, legitimar, etc. Tem essa formação do mito, porque não, verdades e mentiras, o que é verdade, não, ele tem um mito porque realmente o Estado precisa desse mito, porque ele ainda assim controla com esse mito. Se eu legitimar, se eu chegar lá e der um carimbo, tá aqui, ó, não é mais mito, é verdade, você pode se inscrever. Se eu não legitimar, se não der conta daquele polo lá do Rio de Janeiro, não for igual, então ninguém vai poder fazer uma circunstância. Então tem eu como gesto de interpretação que vivenciei isso e reclamo sentidos, porque quando eu converso com alguém, esse alguém muitas vezes passou ali e diz, ponto de interrogação. Quase de me falar assim, te achava uma pessoa tão inteligente. E trabalha na Você trabalha educação na à educação à distância. distância. Isso reclama sentido. Assim. O que é? Quais são os imaginários compostos com capas assim? Mas eu Agora tem um discurso visual fortíssimo. Você não pode. Não
falar. omitido. Então diga. Eu vou Que ter é, a capa que agora. é a construção visual da imagem da capa. Fala dela, né? Por isso que ela colocou. Então, eu não fui tão assim artística. Mas assim, eu vejo na capa, né? Apresentou o maior número de itens negativos. Na reportagem procurou sentenciar certo e errado. Na verdade, até colocou sentenciando mesmo, tirando ali, são sentenças. Colocando os itens negativos como mitos, mais a capa. Depois a reportagem até coloca esses negativos, são mitos, mas o que fica de mais impacto é a capa. Mas a capa prevalece os negativos. Então, essa capa reclama sentidos, porque quando alguém lê a capa, ela reclama, ela diz assim, tá, mitos e verdades. É claro que o jornalista quer isso, que você compre e que você consuma, não vai te entregar o ouro na capa. É isso. Ele vai reclamar sentido para você. Só que não é uma capa de muita venda. Não é uma veja que chega na maioria. Então, o que vai dar sentido mesmo é a capa. A capa e a reportagem colocam nisso, sem discussão, já com sentenças. Por que esses dizeres foram possíveis, então, a esse mito, essa construção? Eu posso dizer mitos e verdades para a educação à distância, mas não colocaria o ensino presencial, etc. E esses dizeres todos, né? Por que eles são possíveis de serem ditos? Tem uma materialidade histórica, que eu não quero muito nos pontos, mas nessa construção mesmo, desse ninho que está a educação à distância. Aí pensei no deslizamento do autor, dizer da capa, tem outro sentido na reportagem. Ele traz uma coisa na capa, colocando essas perguntas mais negativas, e a reportagem depois traz muito mais, isso é mito, isso é mito. Não sei se isso é um deslizamento de sentido. Eu trago uma coisa e depois deslizo, é outra coisa. Mitos falha, o previsto não acontece. A capa camufla as falhas e o previsto. A sensação também de que todos esses daqui são os previstos, são aqueles os ditos e que são reproduzidos. E os mitos da reportagens, que você não é bem assim, é a falha. A falha ficaria lá na reportagem. Você pensa que não precisa estudar. Aí aparece o mito, você tem que estudar. É uma falha, porque aqui está o previsto. Essas perguntas são os que estão... Alguém disse isso. Tá? E aqui ela está aparecendo como uma reprodução, paráfrase. E ela é uma falha só lá na reportagem, mesmo que seja linear, Cada pergunta. etc. Mas ela aparece lá como uma falha. Não é bem assim, só que ela aparece lá na reportagem. Quem lê a reportagem? Cada pergunta aborda um critério da avaliação do curso. Cada Os pergunta professores. aborda um critério de avaliação. Olha como está imbricado Do com a 2000. legitimidade da... Cada pergunta aborda o número de alunos, quantidade de estudo, quantidade de... Então, a infraestrutura. Quais as opacidades dos dizeres? Isso, assim, ele traz aqui como esses ditos, mas por que foram escolhidos, ela já me ajudou. E essas opacidades, o que está por trás ali? De que os professores são piores, e aí são professores ou são tutores, qual é o modelo, etc. Cada um tem ali opacidades. E qual a materialidade que se revela nesses dizeres também? Porque em algum momento também veio alguém e disse que o professor não atende, que isso e aquilo, tem uma materialidade tanto no sentido de afirmar, como materialidade no sentido que é preciso que seja assim. Ter esses critérios. E qual a formação ideológica e o que deve, eu acho que é isso. Essa capa é o que deve ser dito para atender o aparelho ideológico que está regulando e ter essa sensação, opa, alguém está regulando e aí eu não vou precisar regular. Tem um aparelho, um Estado que vai me dizer se eu posso matricular ou não, e etc. Assim, de que se olhar para frente, nós podemos ter um dia um ensino que não vai precisar da legitimidade do Estado ou do aparelho. O ensino é assim, eu quero uma formação tal, e onde está essa formação? Se o MEC vai dizer se é, e estava caminhando assim, eu tenho acesso
esse é o meu possível fazer, aí eu vou fazer, porque estava crescendo, o movimento era esse. E não pode ser assim, porque aí vai perder o controle, aí vem como um controle de qualidade, mas na verdade é um controle se você vai fazer como eu quero, que é isso que deve ser dito. Deve ser dito isso, deve se fazer desse jeito, deve acontecer daquele jeito, mas também para assegurar uma educação que não vai atender tantas pessoas. Opa, agora até pessoas na Amazônia que agora vão se formar tanto quanto quem está aqui. Isso vai valer igual. Vai desestabilizar o sistema capitalista que precisa de mão de obra barata, né? Será? Cheguei? Agora me ajuda na capa. Vai lá, Ana. Agora a primeira aparece. Importantíssima do ponto de vista visual, porque aqui é a identidade da capa da revista, todas elas estão ali. Então, e coloca com muita evidência a escola. Ali não é só o nome da revista, está remetendo ao próprio espaço físico da escola, que é essencialmente presencial, né? Então, aqui só reforça ainda mais isso. Então, o que está aqui são vozes de fundo, é como se tivesse burburinhos lá que está acontecendo. E aí, essa fragmentação em pequenos recortes, né, como se fossem pequenos bilhetezinhos, balões, etc. E ele vem alternado. E isso gera tensão. Ele mais escuro, ele mais claro, mais escuro, mais claro, porque é justamente os tons que estão mais altos, estão mais baixos, as vozes mais altas, as vozes mais baixas. Então tem toda uma construção aqui. Mas tem um detalhe que chama muita atenção, que é essa área aqui. E olha as cores que são cores quentes, são cores que criam um espaço, um vão, um intervalo entre os dois campos, o que reforça mais ainda a escola. Presencial. Aí quando você vem aqui, você cai nessa imagem que fala também a proporção de tamanho aqui é muito menor do que ela. Então o que fala? A escola ainda é mais importante. Se a ideia fosse desconstruir isso, essa imagem aqui, esse texto seria proporcional a esse mesmo tamanho. E não é. Interessante, né? Não, ele é menor. Então, quando você olha, ele está exprimindo, essa educação, isso aqui está exprimindo visualmente. E o que reforça? Embaixo da escola presencial. Exato. E embaixo de burburinhos. Exatamente. Né? Uma coisa exprimida no canto. Exatamente. Esquerdo, né? Então, ficou bastante interessante. visualmente, Nossa, né? quer dizer, subliminarmente é isso que passa, que vende, né? Porque o importante é aqui, é a escola. Isso, que é controlado pelo Estado. Exatamente. A escola do Estado é aquela escola lá de cima. E pode ver. Não E essa existe escola, burburinho. Não existe burburinho. e essa escola do canto aí é da iniciativa. A gente não consegue visualizar. Exatamente. Nova Ele é escola. pequeno e numa posição que não é de fácil leitura. A leitura fácil, corrente, é essa aqui. O fundo é um fundo vermelho. O vermelho é uma cor quente que sempre avança no espaço. Em termos de percepção, o que você percebe primeiro são os tons quentes. E aí o branco se destaca com relação ao vermelho, e aí o papel a escola fica evidenciada com sua potência máxima. E enquanto aqui cria um vão e que dá esse distanciamento, que vai levar, e veja que o computador o tom é branco, e se mistura no meio, inclusive, de alguns escritos claros, com as letras brancas também. Essa entrada aqui, este tom é um tom baixo, frio e que distancia, e aí o computador é branco, esse tom de azul afasta também, reforça isso aqui. Então vai colocando cada vez mais distante
perdida no meio desse monte de coisa, enquanto a escola fica. Que loucura. Então não dá para dispensar o discurso visual. Então, agora, né, ela colocando no discurso visual, que a aquarela, ela é uma coisa assim, Isso. também tem ali um sentido de... Parece que chama São só pincelada, pinceladas, né? são só Não pinceladas. é uma coisa assim... E a aquarela é uma técnica Ela chama métrica, ping-pong, que você você fica fica ali, você faz assim, também. será que estudar, você não precisa se esforçar muito. Você tem esse... É um esboço da educação. É um esboço de educação, uma coisa rápida, rascunho. sem precisar muito esforço. Nada regulado ainda, né? Tudo O maior, difuso. e assim, ó, um é maior, o outro é menor, tá tudo cada um no O seu... que está dizendo essa capa não tem nada de legítimo ainda. Vamos nós aqui dizer o que é verdade, então. Pode até não te dar intenção explícita, mas tá. Ai, que gostoso, eu me arrepiei. Porque olha, você mostrou que eu tô louca. Você viu que, Só você reforçou. viu que alguém que está terminando a tese precisa saber que não está louca. O negócio não vai A gente bem. manda o discurso aí. Maria Cristina, eu mando para você por e-mail. E daí, se você achar alguma... Porque eu fiz um quadro. Desde Por isso que é o 1800... pergaminho. 1800 e pouco até 2012. Leis, históricos, análise das leis, análise históricas, mas não tem fala nem na minha, foi de vários locais, de artigos locais. Daí, se você achar alguma coisa para acrescentar, você acrescenta e nós vamos alimentando esse quadro para ficar de pesquisa para quem for fazer pesquisa dentro. Mas Que lindo. Cris, muito bem, querida. É isso aí. Você viu quanta coisa, né? Meu Deus do céu. Que legal, né? É isso aí. Lindo, vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Agora você pega essa Quem sou eu gravação. para dizer que vai ficar lindo? Mas eu vou... O Elton pode fazer salva, pelo amor de Deus. Elton, e faz um stop que nós vamos começar uma outra gravação. Você pega